Olá, meus amores, tudo bem com você? Olha só, eu estou gravando o primeiro vídeo depois que eu voltei de viagem hoje. Então, você está vendo fresquinho aqui no meu canal. Se você já não é inscrito ainda, pode se inscrever, porque eu já vou te contar várias coisas que eu aprendi nessa viagem. Então, já aproveita e compartilha esse vídeo com quem gosta da Europa, quem gosta de viajar, porque eu vou falar da Europa especificamente os lugares que eu fui, né? Então, assim, só para resumir para você que não me acompanhou no Instagram, que eu postei vários stories lá, mas já, enfim, já está no passado, né? Stories fica lá 24 horas e acabou. Eu comecei a fazer essa viagem em Praga, depois fui para a Polônia e por último eu fui para a Rússia. Então, assim, a primeira parte da viagem foi uma peregrinação, ou seja, eu estava lá para rezar muito e conhecer a cultura, conhecer a história daquele povo. E isso me encanta demais, porque quando você vai para um lugar desse e você consegue entender o que eles viveram, o que eles acreditam e juntar tudo isso com a tua fé, isso tem um sentido assim imenso para mim, imenso, a ponto assim de fortalecer muito a fé. Então eu gosto de fazer esse tipo de viagem todo ano, quase, né? Sempre que dá certo, claro, todo ano eu faço uma peregrinação. Então esta vez foi essa de Praga e Polônia, e depois dei uma estendida ali para a Rússia para conhecer, porque estava ali do lado, né? Então, assim, acho que o primeiro aprendizado que eu tiro é remetendo ao nosso país aqui. Porque, assim, eu viajo, conheço novas culturas, conheço novas comidas, novas pessoas e eu continuo amando cada vez mais o Brasil. Eu sou apaixonada, por mais que eu sei que tem um monte de problema aqui para resolver ainda. E o que mais me chama a atenção assim é a questão da pobreza mesmo, sabe? Porque você viaja para a Europa, por exemplo, é muito difícil ver mendigo na rua. Isso é algo que me toca demais, que me incomoda e o que eu fico pensando, tá, o que eu vou fazer para que isso possa melhorar no meu país? Porque se me incomoda tanto, será que não tem algo que eu possa fazer? Então esse é um questionamento que eu trago para mim, que eu divido com você. E ao mesmo tempo eu fico pensando quão abundante nós somos aqui nesse país. Assim, a Europa é super desenvolvida, eles têm históricos de guerra e isso acabou fazendo com que eles pensassem criativamente e construíssem muito mais rápido do que eles têm hoje. Mas, por exemplo, só um exemplo simples para você entender. Em termos de comida, eles comem muito frango e porco. Aqui no Brasil a gente tem carne de gado assim, ó, para dar e vender literalmente. A gente tem muito, por quê? Porque primeiro que a gente tem território, segundo que é cultural também, mas assim, é muito diferente. Muito diferente quando você vai e você fica lá um mês fora comendo frango e porco. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu sou a pessoa mais fácil para comida. Mas olha como que esta mudança cultural já causa um impacto no nosso estilo de vida, totalmente. E eu vejo quanto a gente come aqui de variedade, a gente come até coisa, vamos dizer, junk food, né? Aquela mais gordurinha, a gente gosta de uma gordurinha, da picanha, aquela coisa de brasileiro assim, e a gente vê que é um povo muito saudável ainda. Então, eu acho que essa mistura, esse contraste que eu vejo me faz valorizar demais. Isso é muito importante para mim, poder ir viajar. Olha o sol aqui na minha cara agora, você não liga com o foco, que agora eu não vou mudar esse foco, tá? Deixa o sol aqui, porque adoro esse sol aqui em Curitiba. 30 graus ontem à noite em Curitiba é quase assim histórico, é uma marca histórica na vida da gente aqui. Então, quando eu vejo todos esses impactos assim culturais e eu valorizo demais o Brasil, eu fico pensando assim, nossa, como que eu sou abençoada de estar lá no Brasil, de poder comer o que eu quiser, porque se eu quiser frango eu tenho, se eu quiser porco eu tenho, se eu quiser carne eu tenho, se eu quiser ser vegetariano eu tenho. Tem muita variedade de comida aqui, muita. Aqui tem muita variedade de clima, então aqui a gente tem todos os climas. Lá, para você ter uma ideia, na Polônia, na Rússia, Praga também era assim, eles têm muitos dias de inverno lá, muitos, que chega a menos 37 graus. Você pensa morar num país que você passa tanto frio assim e que chega a ter, às vezes, 70 dias de sol no ano inteiro. 70 dias de sol, é pouco. Então a gente está num país assim abençoado demais. Eu queria que você tivesse essa consciência, porque você está nesse país. Eu estou falando para você que é brasileiro. Então você tem que agradecer, porque assim, é maravilhoso viajar. É lindo, mas eu fico pensando, viver num lugar desse, sabendo tudo que a gente tem aqui,
seria um choque cultural muito grande para a gente. Inclusive, eu conheço pessoas que moram fora, brasileiros que foram. Inclusive, lá na Polônia a gente encontrou um brasileiro. Foi lá fazer a vida, é claro, financeiramente, talvez ele esteja melhor. Só que aguentar um clima desse, aguentar você acordar às 8 horas da manhã e está escuro ainda, às 3 da tarde já anoiteceu. Você tem noção disso? Um dia curto, você praticamente, quem faz uma jornada de 8 horas, só vive à noite. Então é muito diferente isso. E eu sou muito grata por estar aqui no Brasil, obrigada a Deus, porque olha, isso aqui é maravilhoso. Enfim, tudo a gente pode fazer aqui, a gente tem liberdade. Eu não vou falar dos defeitos, porque os defeitos você sabe, eu nem preciso falar. Mas em termos de coisas boas que nós temos aqui, eu agradeço muito e eu gosto de ter essa volta da viagem. Para mim isso é sensacional. Eu estava louca para chegar aqui e gravar para você esse vídeo aqui, para contar as coisas, para voltar na minha rotina. Eu gosto de rotina também. Gosto de coisa diferente também, gosto de tudo um pouco. Acho que tem que dar essa variada, né? Não existe surpresa sem uma rotina, né? Eu costumo falar isso. Se você tem uma rotina, você consegue surpreender, consegue ser surpreendido. Então é importante voltar para a tua casa. E também algo que eu aprendi com ficar 20 dias fora, foi uma viagem para mim longa, porque eu tenho filhos. Então parece que na minha cabeça o limite é 2 semanas, sabe? Quando você fala assim, não, 2 semanas é tranquilo, aguenta. Começa a dar o 10º dia lá, por aí, você já fica, não, 13º dia, 4º dia, você já fica assim meio, ai, quero voltar, tô com saudade, ó uma abelha aqui em mim, ó, tô com saudade dos filhos, quero fazer alguma coisa junto. Aí começa, sabe, lutar contra si mesmo. Quando eu volto, eu procuro fazer toda essa dinâmica do que eu senti falta lá. Então eu cheguei aqui no Brasil, eu já fiz questão de deixar o meu dia fechado, como se eu estivesse viajando mesmo. Por quê? Porque eu queria dedicar aos meus filhos. Porque afinal eu estava com saudade. Falei para eles, não vão para a escola, vamos ficar juntos, porque não é justo comigo, não é justo com eles que eu voltasse, já fosse trabalhar, não vai fazer diferença um dia mais. Então isso são coisas que cada vez mais eu valorizo e que servem para que esse distanciamento me aproxime mais ainda das pessoas que eu amo, das coisas que eu gosto de fazer e, enfim, e lembrar sempre de agradecer muito a Deus por tudo que eu tenho. Espero que tenha te inspirado esse vídeo. Eu vou falar de mais algumas coisas que eu aprendi na viagem. Isso foi uma introdução, né, um bate-papo aqui, mas eu quero contar muitas coisas que eu vivi lá, que eu tenho certeza que vão ajudar no teu crescimento. Beijo, até o próximo vídeo.